Paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos irmãos e ouvintes do programa Palavra Viva. É um prazer mais uma vez estarmos juntos nesse programa para meditarmos na Palavra do Senhor. Estaremos hoje dando continuação à nossa série Check-up, Revendo a Vida para Viver Melhor. Esta proposta dessa série de mensagens se dá pelo fato do fim de ano, nós estarmos repensando nossa vida, realinhando algumas coisas, e o final de um ano é sempre um momento propício para nós repensarmos as coisas que aconteceram e realinharmos a nossa vida para um ano novo que virá. Então nós vamos estar dando hoje continuidade na segunda parte da nossa série de mensagens Check-up, Revendo a Vida para Viver Melhor. Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia sobre José, o seu irmão, e ele faz uma reflexão sobre a vida do irmão dele, José, e depois ele faz a seguinte pergunta: José, para onde? Para onde José? Algumas pessoas levam a vida meio que sem destino, sem direção. A vida os conduz, a vida os direciona. É óbvio que há algumas coisas na nossa vida que nós não temos o controle e nem temos como ter o controle da mesma. Mas há algumas coisas que são possíveis de nós direcionarmos a nossa vida, de nós vivermos, trabalharmos em função de dar direção para algumas coisas na nossa vida. E Deus, exatamente nesses momentos, quer agir em nós gloriosa e poderosamente, abençoando-nos nessas direções que nós estamos tomando e que nós estamos dando para a nossa vida. Ele tem o propósito de nos abençoar. Então, o primeiro pensamento nesse início de tarde é: não viva como José, e se perguntando para onde José, José para onde. Tenha uma definição clara da sua vida, para onde ela está indo. Nunca se pergunte ou fique em dúvida de para onde você está indo, porque você precisa ter objetivos claros na sua vida e em todas as áreas da sua vida. Objetivos claros no seu trabalho, objetivos claros na sua vida espiritual e objetivos claros para si mesmo, para que você se sinta e se realize enquanto pessoa. A pergunta seria: o que é a vida para você? Quais são os valores e os significados que você tem dado à sua vida? Nós vamos pensar hoje, numa perspectiva bíblica, na carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Paulo aprisionado, Paulo está numa situação de abandono, está preocupado com algumas questões, e nós vamos pensar esse texto bíblico, nós vamos pensar o que Deus trabalhou na vida dele através do Espírito Santo, para que ele compreendesse o que Deus estava fazendo nele e através dele nesse momento da vida dele. O texto diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a tantos quantos amam a sua vinda. Observe que o apóstolo Paulo, ele vai estar determinando algumas coisas. O Espírito Santo revela a ele exatamente o que está acontecendo naquele momento na sua vida e revela a ele o que irá acontecer um pouco mais adiante, lhe dá uma ideia do que irá acontecer um pouco mais adiante. Que coisa interessante uma pessoa ser dirigida pelo Espírito Santo. Que coisa gloriosa ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo.
você saber exatamente onde está, por que está e qual o caminho que você seguirá um pouco mais adiante, e o Espírito Santo segurando na sua mão e dizendo: meu servo, minha serva, este é o caminho, andai por ele. Este é o sentimento que vai nortear o coração do apóstolo Paulo nesse momento da sua vida pessoal e neste momento do seu ministério. Então, perceba que aqui Deus está trabalhando enfaticamente na vida dele para que ele saiba onde está e o que acontecerá. Para você ter uma ideia, nesse texto bíblico, quando diz aqui a palavra tempo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A palavra tempo no original é kairos, que significa tempo de Deus, ou tempo certo. Então, o kairos de Deus, o tempo de Deus, o Espírito Santo revela para Paulo que chegou na vida dele. É o tempo dele partir. O Espírito Santo deixa claro isso a ele, muito evidente para ele. Ou seja, aquela situação de prisão e provável morte em sequência não era fruto do acaso, ou de um acidente, ou de uma circunstância sem controle. Ele serve a um Deus, como eu e você, que está no controle de todas as coisas, de tudo e de todos, e que é um Deus soberano sobre todo o tempo da história e sobre todo o tempo da vida das pessoas que andam com ele. Aqui o texto bíblico vai dizer: completei a carreira. A palavra completar é teléu, com referência também à forma. Fazer exatamente como ordenado. Ele faz exatamente a vida dele, ou o seu trabalho, ou o seu ministério, como ordenado por Deus. E geralmente envolvendo a noção de tempo. Realizar o último ato que completa um processo, ou seja, realizar, cumprir. Esses são os significados da palavra no original grego, assim como foi escrito a palavra de Deus. Então Paulo, ele está dizendo aqui que, com referência ao tempo da sua vida, exatamente como foi ordenado por um Deus soberano que está no controle de todas as coisas no tempo de Deus estão se realizando na vida dele, até a prisão que levaria, que consumaria na sua morte, estava sendo, no tempo de Deus, estava sendo ordenado exatamente como um Deus de amor, como um Deus soberano, como um Deus glorioso havia determinado para ele. Olha, querido ouvinte, querida ouvinte, isso afasta do nosso coração, do meu e do seu, toda e qualquer murmuração, ou toda reclamação acerca da vida. Por quê? Porque nós temos essa certeza de que a nossa vida não é um acaso, não é fruto do acaso. Nós não somos um produto que aconteceu por causa de uma explosão. Nós somos produto de um Deus de amor que está no controle de todas as coisas. Paulo faz referência nesta ideia de completar, fazer exatamente o que Deus havia ordenado para a vida dele, assim como Jesus fez na cruz, segundo o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus diz na cruz: está consumado, ou seja, está concluído. Deus está no controle de todas as coisas, no tempo, e as coisas como elas acontecem. Isto foi na vida de Cristo, estava sendo na vida do apóstolo Paulo, e é também na sua vida. É o tempo de Deus, as coisas se acontecem na sua e na minha vida, conforme a sua vontade soberana e perfeita. Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte por todos, para pagar pelos pecados do eleito. Esses pecados nunca poderão ser punidos outra vez, já que visto violaria a justiça de Deus. Os pecados podem ser punidos apenas uma vez, e já foi em Cristo Jesus. E Paulo tem noção do que está acontecendo na vida dele através dos seus pecados sendo consumados na cruz, na pessoa do Senhor Jesus, e que o tempo de Deus havia chegado para ele. Ele diz aqui no texto bíblico: agora está-me reservado a coroa da justiça. A palavra agora
agora significa daqui por diante, no futuro, doravante. Então ele sabia, o Espírito Santo revela para ele exatamente o que estava para acontecer com ele. Então a vida nunca foi um produto do acaso, tampouco os acontecimentos para Paulo. Paulo crê na soberania de um Deus glorioso, que não permite que os seus servos sofram ou passem perseguição apenas como uma consequência da vida. Não, isso não existe para quem confia no Senhor. Ele tinha muito claro o porquê vivia e para quem ele vivia. Escute, permita-me lhe fazer uma pergunta. Por que ou por quem você morreria? Pense por alguns instantes. Por que ou por quem você morreria? Se você encontrou a resposta, eu lhe afirmo. Então é por isso que você vive. Você vai viver por aquilo ou por alguém a quem você morreria. E essa ideia é a ideia de Paulo. Ele tem claro por quem ele vive, para quem ele vive e como a vida dele está sendo norteada e por quem está sendo norteada. Há um Deus de amor no controle de todas as coisas que através do Espírito Santo está ordenando tudo a seu tempo, a seu modo. Isso para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus e para a edificação daqueles que andam com ele e não têm medo de coisa alguma. Então, o apóstolo Paulo, ele vive, trabalha e morre sabendo exatamente por que e para quem ele está fazendo todas aquelas coisas e está sofrendo tudo o que ele está sofrendo. Então, eu digo para você, não tema coisa alguma do que está acontecendo na sua vida. Ele faz uma analogia do bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Ele compara a vida dele a um combate, a uma luta, que eu acho que você se identifica com ele, assim como eu. Ele compara a vida dele a uma carreira que lhe estava proposta, e ele diz que a sua vida está sendo derramada, está sendo doada, com um propósito soberano e glorioso. Então, eu concluo essa mensagem de hoje dizendo para você, é preciso saber viver. É preciso saber por que está vivendo e para quem está vivendo. Então, que essas respostas estejam claras. Faça um check-up da sua vida, reveja a sua vida para que você viva melhor. Viva com propósitos gloriosos e soberanos. Que Deus te abençoe grandemente. Que você cada vez mais encontre significado e sentido para a sua vida. E que Deus seja o grande autor da sua felicidade e da sua realização pessoal. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.